Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, finalmente estou aqui com a minha aulinha sobre Mixed Conditionals. Desculpem pela demora, eu andei doente. Estou escrevendo monografia, então tá puxado, mas tardei, porém não falhei, gente. Vamos falar um pouquinho sobre Mixed Conditionals. Vocês pediram esse tema, né? Eu havia pedido para vocês escolherem entre as outras conditionals, os outros quatro tipos e Mixed. E vocês escolheram esse. Porém, vou ter que falar um pouquinho sobre os outros tipos de conditionals também, pessoal, para vocês perceberem essa relação de temporalidade, né, entre os elementos aí dos exemplos, sobre os quais eu vou falar. Tá? Nesse vídeo eu não vou focar em nomes de tempo verbal, tá? Não é a intenção aqui. Eu não vou ficar falando sobre past perfect, past simple. Se vocês quiserem, até faço um vídeo separado sobre isso, até para não ficar muito grande também. Mas eu quero focar aqui nessa relação de temporalidade, porque quando a gente pensa em mixed conditionals, a gente está pensando em misturar, digamos assim, tempos diferentes na mesma ideia, tá? Tem um pouquinho de abstração aí, então vamos começar. Uma revisão rapidinha sobre conditional, gente. Para quem for iniciante, não se assuste, tá? Por favor, a gente não aprende isso em um dia, na verdade, a gente estuda todos esses tipos ao longo dos anos, tá? E não se preocupem, não é em uma aula. Eu estou só repassando esses tipos de conditionals para o pessoal aí relembrar. Então, a gente tem a zero conditional, ela lida com fatos, com coisas que normalmente são verdade. Então, meu exemplo é: if you heat water, it boils. Se você aquece água, ela ferve, ok? Tem presente ali, né? Então, basicamente, essa é a zero conditional. First conditional, eu coloquei likely situation, uma situação que provavelmente vai acontecer no futuro. Pode até ter um grau de probabilidade maior, né? Se a gente usar o when, mas eu só estou com exemplos usando if aqui, tá? Para a finalidade desse vídeo. Então, meu exemplo é: if it rains next Sunday, I won't go to the beach. Então, se chover no próximo domingo, eu não irei à praia. Tem essa conexão aí com o futuro. Ok? Second conditional, ela é hipotética, ela lida com coisas imaginárias. Pensa em algo que você gostaria, que você faria, se você pudesse, né? Por isso que ela é hypothetical. E o meu exemplo é bem batido, gente, aparece em todas as gramáticas, né? Acho que vocês vão reconhecer que é if I won the lottery, se eu ganhasse na loteria. If I won the lottery, I would donate part of the money. Então, se eu ganhasse na loteria, que é uma coisa hipotética, eu doaria parte do dinheiro. E por último, nós temos a third condition, eu vou até usar como exemplo para introduzir as mixed conditionals, que fala sobre passado, né? Coisas que você simplesmente não pode mudar, porque você não pode voltar no tempo. Então, a gente lida com situações passadas, ok? É uma reflexão sobre como o passado poderia ter sido diferente, por assim dizer. Então, if I had woken up earlier, I wouldn't have missed my flight. Se eu tivesse acordado mais cedo, eu não teria perdido meu voo, né? O que está implícito aqui? Você acordou tarde, você perdeu o voo, você não pode mais mudar isso, mas você está abstraindo, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes, alright? Então, falando sobre mixed conditionals, pessoal, como eu disse, mixed conditionals misturam tempos diferentes, tá? Eu não estou focando aqui em tense, em tempo verbal. A ideia é essa relação de temporalidade mesmo que os elementos dos exemplos aqui têm. Então, a minha primeira frase aqui, meu primeiro exemplo, é o mesmo exemplo da página anterior, tá? Que é um exemplo de third conditional, aquele lá embaixo. If I had woken up earlier, I wouldn't have missed my flight. A gente tem uma relação de passado com passado. Se eu tivesse acordado mais cedo, eu não teria perdido meu voo. Um exemplo de mixed conditionals, e aqui no meu caso, meu exemplo é entre past and present, seria: if I had woken up earlier, I would be at the airport now. Se eu tivesse acordado mais cedo lá atrás, eu estaria no aeroporto agora. Então tem essa mistura do passado com o presente, pensando em termos de tempo mesmo, tá, gente? Time. Um outro exemplo, desculpa, gente, aqui tem um typo, mas é had, tá? Não é has, não. If he had studied English, he would have more opportunities now. Então, se ele tivesse estudado lá atrás, lembrando que é had, tá? Se ele tivesse estudado inglês lá atrás, ele teria mais oportunidades agora. Ok? Então, esse é um exemplo de mixed conditionals. Podemos misturar presente e passado também, né? Começando com presente e seguindo com passado.
Por exemplo, if he weren't so shy, vocês vão reconhecer essa primeira parte do exemplo como a second conditional, né? Mas a gente está pensando aqui de novo em presente. If he weren't so shy, he would have said hi. Se ele não fosse tão tímido agora, essa é a realidade. Ele é tímido agora, ele é tímido hoje, por isso presente, a ideia de presente. Ele teria dito oi, passado, ok? Então, temos um exemplo aí de mixed conditionals, a gente está pensando numa situação presente, hipoteticamente, como ela poderia ter influenciado o passado, tá? Um pouco abstrato mesmo, gente. Um outro exemplo, if I had money, se eu tivesse dinheiro, I would have bought that car. Eu teria comprado aquele carro. Vejam como é diferente da second, do exemplo da loteria. If I won the lottery, I would buy a house. Por exemplo, se eu ganhasse a loteria, eu compraria uma casa. Aqui não. Aqui a gente está pensando na seguinte situação: se eu tivesse dinheiro agora, se fosse a minha realidade, eu teria comprado aquele carro que eu vi ontem, tá? Gente, está caindo o mundo aqui. Espero que não afete a internet e a eletricidade. Vamos continuar. Também temos exemplos aqui com futuro e passado. Então, meu primeiro exemplo, if you weren't leaving tomorrow, we could have had more time together. Se você não estivesse partindo amanhã, nós poderíamos ter tido mais tempo juntos, ok? Então, aqui, na primeira parte, né, do primeiro exemplo, de novo, if you weren't leaving, a gente pensa em second conditional, mas eu estou misturando com o passado, ok? E na primeira parte eu estou me referindo ao futuro, né? Tanto que eu botei o tomorrow ali. Se você não estivesse indo embora amanhã, nós poderíamos ter tido mais tempo juntos. Alright? Um outro exemplo, if we were going on holiday tomorrow, we would have bought a suitcase. Então, se nós estivéssemos saindo de férias amanhã, nós teríamos comprado uma mala, tá? Então, temos um exemplo aí de futuro e passado. Past and future, gente, passado e futuro, né? Vamos ver essa relação de temporalidade como fica. If I had saved money, I would be traveling next week. Se eu tivesse poupado dinheiro, eu estaria viajando semana que vem, tá? Isso aí não é gerundismo, tá bom, pessoal? Existe aí seria um future continuous, ok? Mais ou menos, né? Na verdade, I will be traveling seria o future continuous, mas a gente tem essa ideia de continuidade ali com o ing, ok? Um outro exemplo, if my phone hadn't broken, I would call you tonight. Então, se o meu telefone não tivesse quebrado lá atrás, eu ligaria para você essa noite, né? Pensando que a pessoa tá ali de dia, então de noite, né? Tonight, essa noite, teria a ideia de futuro, ok, pessoal? É basicamente isso. Eu não quis dar muitos exemplos, né? Existem outros exemplos de como a gente pode misturar conditionals, mas eu não quero que o vídeo fique gigantesco, maçante para vocês. Apesar de vocês terem pedido esse tema, eu fiquei até surpresa, né? Que bom que vocês pediram. E é isso, gente. De novo, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo separado falando sobre os tempos verbais, mas eu acho que antes de você começar a decorar nomes de tempo verbal, não que não seja importante saber que tempo você está usando, né, o nome dos tempos verbais, mas antes disso é mais importante que você compreenda a relação entre os elementos, né, da frase. Tem gente aqui querendo atenção, aqui está querendo aula também. Então, se vocês compreendem como os elementos se relacionam no exemplo, fica mais fácil de entender depois, né? A parte da gramática, os termos técnicos e assim por diante. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Salva aí a aulinha para vocês estudarem, tá? Pessoal que vai fazer preparatório, IELTS, preparatório não, né? A prova, gente. Enfim, está se preparando aí de repente para alguma prova. Espero que esse vídeo ajude. Eu estou pensando em gravar um conteúdo mais beginner também, né? Porque eu venho falando sobre assuntos mais avançados. Vocês pedem, né? Eu acho que a maioria do pessoal que pede ou mora fora, já fala inglês, já está ali num nível mais avançado de inglês, né? Vocês acabam pedindo esses temas, mas eu não quero assustar quem está chegando agora e é iniciante, tá, pessoal? Esses temas aí são mais complexos, mais avançados mesmo, né? Mas a gente aprende ao longo dos anos com prática, com persistência, não tem segredo, tá? Então, vou pedir para vocês deixarem sugestões sobre temas mais iniciantes, de repente vocabulário, expressões idiomáticas, é bem interessante, bem útil também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.